Boa noite. Vamos dar início à nossa audiência pública de prestação de conta do IPREJUM. Então, nesse momento, quero convidar também o vereador Cícero e o vereador Rafael para compor a mesa juntamente conosco. Estamos aqui com o diretor-presidente, João Carlos Figueiredo, que estará conduzindo essa audiência e nos momentos exatos estaremos entrando juntamente com ele. Então, já quero também apresentar os dois vereadores que aqui se encontram, Rafael Antonus e nosso nobre colega Cícero. Então, nesse momento, eu já passo, João, passo já a palavra a você e você já transcorre o que precisa ser feito. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao presidente da Comissão de Saúde, Assistência Social e Previdência da Câmara, vereador Valdeci Delano, pela sessão do local também, porque aqui também representa toda a casa. Agradecer a presença aqui dos servidores do IPREJUM, do pessoal do Sindicato dos Servidores Públicos e do Sindicato do DAI, conselheiros do IPREJUM, presidente do Conselho Deliberativo e presidente do Conselho Fiscal, que farão a apresentação básica da estrutura. Essa audiência é a primeira audiência que o IPREJUM realiza. Nós não temos uma obrigação legal de fazê-lo, mas a cidade de Jundiaí, através de um termo assinado pelo Instituto de Previdência e pelo prefeito do município, firmou um compromisso com o Ministério da Fazenda e aderiu a um programa federal chamado ProGestão. Tá? Esse programa visa qualificar os institutos de previdência de todo o Brasil e impõe algumas obrigações para que esses institutos sejam certificados. Então, nós temos que fazer planejamento estratégico de 5 anos, isso nós já fizemos. Nós temos que fazer prestação de conta em audiência pública. Nós estamos providenciando outras obrigações que também estão previstas na legislação, para que Jundiaí possa ser uma das primeiras cidades no Brasil a obter essa certificação. Nós fomos a 5ª ou a 6ª cidade a aderir a esse projeto, e graças aos funcionários do IPREJUM, a gente está bem adiantado no dia a dia dessa atenção que nós temos que dar a essa legislação. Como faremos? Posso interromper? Tem mais um vereador na casa, presidente. Aproveito e convido o Dr. Ligabó, vereador dessa casa, vereador de Jundiaí, também estar conosco, se dirigindo, pode ocupar a mesa também. Agradecer também a presença do vereador Ligabó, dos demais membros da mesa. Nós vamos fazer a apresentação dividida em algumas fases. A primeira apresentação do conteúdo será feita pela Claudinha, nossa diretora administrativa financeira. As informações referentes ao Conselho Deliberativo será feita pelo Alessandro, funcionário aqui da casa e secretário do Conselho Deliberativo. O Djair, presidente do Conselho Fiscal, fará a apresentação no que tange ao Conselho Fiscal, e depois nós faremos uma apresentação sobre o nosso projeto de educação, também previdenciária, pela Anitta, que é a nossa diretora de benefícios, complementando assim então o conteúdo dessa audiência. Então, gostaria de convidar os membros da mesa para que nós tomássemos assento então ali com os demais membros presentes, para que a gente possa acompanhar o dia a dia. Muito obrigado a todos, uma boa audiência a vocês.
obrigada pela presença. É um prazer poder estar apresentando os resultados do IPREJUM para vocês. Como o João já falou, esse relatório de governança nós desenvolvemos em cima de um modelo fornecido pelo Ministério da Previdência. Então, são informações que vão apresentar dados sobre receitas e despesas do Instituto, sobre o cálculo atuarial, atividades internas desenvolvidas pelo Instituto, pelos órgãos colegiados. E eu vou fazer a apresentação, se surgirem dúvidas, vocês podem ir falando, ou a gente tira na hora, ou podemos voltar depois no assunto também. Okay? Então, inicialmente, apresentar alguns dados sobre os beneficiários, receitas e despesas. Então, os beneficiários do IPREJUM a gente divide basicamente em duas categorias, né? Os segurados, que são os servidores da prefeitura, as autarquias, fundações e também aqui da Câmara, e os dependentes desses segurados, que passam a receber os benefícios, no caso, por exemplo, por pensão por morte, né? Então, aqui são alguns números que nós extraímos agora em dezembro de 2017, de informações fornecidas pelos entes. Em Jundiaí, hoje, nós temos 7.680 servidores ativos estatutários, né? Lembrando que ainda existem seletistas também, mas que não estão inclusos aqui porque não são beneficiários do IPREJUM diretamente. Os inativos são os aposentados, né? São atualmente 1.748 aposentados pelo IPREJUM. E os dependentes, os pensionistas, 360. Em relação aos benefícios concedidos no ano de 2017, nós tivemos 207 aposentadorias concedidas, seja elas por idade, por doença, enfim, 207, o que dá aproximadamente 20 concessões por mês, um pouco menos, tá? Pensão por morte, aliás, está separado 23, são os pensionistas. Complementações de aposentadoria ou pensão, 7. Essas complementações são benefícios que alguns seletistas adquiriram esse direito de serem complementados pelo IPREJUM. Foram concedidos 7 benefícios de complementações. E auxílio-doença, 331 benefícios. Aqui a gente procurou traçar um comparativo das despesas e receitas mensais do IPREJUM, né? Porque eu acho que todos aqui que contribuem com o IPREJUM, né, aparece o valor descontado ali do nosso Solerite, eu também sou servidora. Então, eu imagino que, assim, há uma curiosidade de saber o quanto é arrecadado e quanto a gente gasta por mês com pagamento de benefícios, né? Hoje, a nossa folha de pagamento de aposentadorias totaliza ali 160 milhões 349.541 reais no ano. Isso em aposentadorias. Pensões, 17 milhões e 700 mil aproximadamente. Outros benefícios, ali podemos considerar auxílio-doença, licença-maternidade, 8 milhões 974 mil. Sentenças judiciais, esses 190 mil reais, são pagamentos que a gente acaba sendo condenado, né? E quando algum servidor entra com algum processo judicial e IPREJUM é condenado. No ano nós tivemos esse pagamento de 190 mil reais com sentenças judiciais. Então, as nossas despesas no ano, diretamente com a folha, foi de 187 milhões 243 mil reais. E quanto nós arrecadamos? Dos servidores, 68 milhões 688 mil reais, e patronal, 109 milhões 823 mil reais. Então, não sei se todos têm esse conhecimento. Do salário do servidor, cada servidor paga 11% do seu salário para contribuir com o IPREJUM. Desse mesmo salário, o ente também faz um repasse para o IPREJUM. Tá? Então, no ano de 2017, do salário do servidor, a Prefeitura repassou 13,33% de contribuição patronal, 1%
de taxa de administração e 8,12% a título de cobertura de déficit. Nós vamos explicar o que é esse déficit um pouquinho mais para frente. Ou seja, a prefeitura a prefeitura e os demais entes pagam praticamente o dobro para o IPREJUM daquilo que o servidor contribui. Então, nós arrecadamos no ano R$ 178.511.000. Visualizando assim, a gente pode ver que as nossas receitas aqui nesse plano estão um pouco inferiores às despesas, porém nós temos outras fontes de receita que nós vamos mostrar aqui para frente. Pode virar. Aqui a gente está falando basicamente da estrutura interna do IPREJUM agora. Tá? Hoje nós temos os servidores que fazem o serviço operacional do IPREJUM, que fazem análise de investimentos, a concessão de benefícios. Então nós gastamos com a nossa folha interna do IPREJUM por ano R$ 2.198.000. Tá? E qual é a fonte de receita para pagar essa folha do IPREJUM? Como eu disse anteriormente, os entes repassam 1% para o IPREJUM a título de taxa de administração. Essa taxa de administração é um valor que o Instituto utiliza para fazer a sua administração interna. Então, com esse valor da taxa, nós pagamos o salário dos funcionários, a prestação de serviços que nós contratamos, material de consumo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre quais são as receitas que foram destinadas aqui à taxa de administração no ano de 2017. No ano de 2017, houve um pregão na prefeitura da venda da folha, como nós falamos. Acho que é de conhecimento de todos que o Bradesco ganhou a concorrência. Então, com isso, o Bradesco continua sendo o banco que faz o pagamento tanto dos servidores ativos quanto dos inativos. Em virtude desse contrato, o Instituto obteve uma receita de R$ 4.944.000 com a venda da folha. Esse valor ele foi destinado para a reserva da taxa de administração. É um recurso que está investido não para pagamento dos benefícios, né, dos aposentados, mas sim para a administração do Instituto. Nós tivemos aqui o total de disponibilidades da taxa de administração, é o quanto sobrou no ano, vamos dizer assim. No início do ano nós recebemos um repasse, o quanto sobrou? R$ 176.000, também foi para essa reserva da taxa de administração. Então, no final do ano de 2017, nós temos R$ 19.320.000 que são reservas da taxa. São valores que nós recebemos e acabamos não utilizando. Para que pode ser utilizado esse valor? A gente está pleiteando a construção de uma sede própria para o IPREJUM. Hoje a gente ocupa uma sala, né, dentro da prefeitura. Nós já recebemos a cessão de um terreno pelo município. Fizemos um projeto já com o arquiteto e a gente busca construir uma sede própria para poder receber melhor o servidor, prestar um atendimento melhor. Então, essa construção vai ser utilizado os recursos dessa reserva de R$ 19 milhões. Tá? Esse valor ele está investido numa conta própria, que é apartada do valor dos benefícios. Aqui, como eu falei, além do salário dos servidores, a gente paga algumas despesas administrativas que nós temos. No ano, nós tivemos um gasto de R$ 438.000, que eu vou detalhar um pouco mais à frente exatamente que gastos são esses. Tá? E aqui as receitas. Então, aqui é um ponto importante. Como eu falei para vocês lá no começo, nossa receita e despesa mensal está quase equilibrada, sendo que as despesas estão um pouco maiores, mas nós temos outras fontes de receita, além do valor que é recebido dos servidores e dos entes. Então, eu detalhei essas receitas aqui nesse quadro. Nós recebemos parcelamentos do município. O que são esses parcelamentos? São contribuições que lá no passado a prefeitura, por algum motivo, atrasou. Foram feitos parcelamentos e hoje nós recebemos esses parcelamentos com juros e correções. Então, nós temos aqui juros e encargos no recebimento de parcelamentos,
correção monetária, juros e encargos no recebimento do empréstimo. No ano 2000 foi autorizado um empréstimo à prefeitura e esse empréstimo vem sendo pago com juros. Temos receitas de aplicações financeiras, 4 milhões e 200, e valorização de investimentos, desculpa, no valor de 151 milhões. Então, essa valorização de investimentos seria o seguinte, nos investimentos, nós temos alguns que têm valorização positiva aumentativa, no valor de 210 milhões de reais, e alguns com valorização negativa, de 59 milhões de reais. Por que isso ocorre? Para quem já está mais habituado, né, a acompanhar os investimentos, principalmente fundos de ações, alguns fundos de renda fixa, em alguns meses chegam a dar alguma oscilação negativa. Então, por isso que nós detalhamos qual é a variação aumentativa e a diminutiva. 151, então, milhões de reais recebidos a título de valorização de investimentos. Recebemos a compensação previdenciária, que é um recurso vindo do INSS, tá? Essa compensação ocorre porque, às vezes, o funcionário trabalhou um período de tempo no INSS e daí ele vai para o IPREJUM e aposenta lá. Então, o INSS repassa mensalmente para o Instituto um valor para compensar essa aposentadoria que ocorreu no IPREJUM. Enfim, no ano de 2017, a gente totalizou 189 milhões de reais em receitas de outras naturezas, além das contribuições mensais. Logo abaixo eu detalhei valores que nós ainda temos a receber da Prefeitura no dia 31 de dezembro. 171 milhões de reais de empréstimos com a Prefeitura. Aqui eu gostaria de destacar que em janeiro de 2018 a Prefeitura assinou um novo contrato de parcelamento com o IPREJUM, reconhecendo um débito antigo a título daquelas compensações, daquelas complementações. Então, nós vamos ter agora em 2018 um valor acrescendo nesse valor de empréstimos a receber da Prefeitura. Tá? Mas 171 milhões é o que nós tínhamos em dezembro do ano passado. Agora um pouquinho da situação atual. Eu não sei também se todos têm esse conhecimento sobre o que é o cálculo atuarial. Então, basicamente, o cálculo atuarial, ele mostra tudo que o Instituto tem que pagar de hoje até o futuro contra os recebimentos que ele vai ter nesse período. Então, mostra basicamente se o Instituto teria condições hoje de arcar com todos os pagamentos de aposentadorias, pensões, com todos os benefícios do futuro. Esse cálculo ele é feito em cima de algumas premissas, né? Nós temos um atuário contratado, então ele recebe as informações do município e ele faz uma projeção. É lógico que alguns dados eles têm que ser estimados, né? Por exemplo, idade de aposentadoria, né? Mas então é feita uma projeção para esse cálculo. Em cima dessa projeção que o atuário faz, nós temos aqui o custo previdenciário total. Então, o que é esse custo previdenciário? Qual vai ser a nossa despesa com pagamentos de benefícios daqui até o futuro, até todos os servidores estarem se aposentando, todos aqueles ativos que nós falamos lá no início. Então, em dezembro de 2016, a projeção da despesa que nós teríamos daqui até o futuro estava ali em 2.576.888.000. Em dezembro de 2017, o mesmo atuário refez esse cálculo e a gente vê que a situação cresceu bastante. Tá? O nosso custo previdenciário em dezembro de 2017 passou para 3.355.060.000 reais. Então, houve um crescimento no custo previdenciário de 30% no período de um ano.
Então, aqui eu acho importante abrir um parênteses, né? O que aconteceu que cresceu tanto o custo previdenciário? Nós, quando chegamos ano passado no Instituto, a gente pediu para ver todas as premissas que o atuário usava. Então, a gente falou para ele, mostra para nós o que você usa no cálculo atuarial, né, para você obter esses números. E o nosso atuário, ele não considerava uma variável muito importante no cálculo, que era o crescimento salarial dos servidores na atividade. Ele considerava que esse crescimento salarial era de 1% ao ano. Quem aqui é servidor sabe que o nosso crescimento salarial não é de 1% ao ano, né? A cada 2 anos nós temos 5% a título de progressão, né? Tem os anuênios, quinquênios, enfim, nós temos alguns benefícios que fazem que o nosso salário ele cresça mais do que 1% ao ano. Então, essa premissa ela estava sendo usada incorretamente no nosso cálculo. Isso fazia com que a gente estimasse que um custo muito menor do que o que ocorre de fato. Nós fizemos uma revisão dessas premissas. Nós constatamos que o nosso incremento de salário anual passa de 2,9% ao ano. Então, foi feita essa revisão e é por isso que o custo ele aparece assim, majorado em 30% no ano. Então, não é que houve uma explosão salarial no ano de 2017. Nós fizemos um ajuste das metodologias. Tá? Pode passar. Aqui eu detalhei a evolução quantitativa e qualitativa dos custos com a folha. Então, de aposentadorias por invalidez, o custo que era de aposentadorias em geral, que era de 14,34%, passou para 15,18%. Aposentadorias por invalidez se manteve. Pensão por morte de servidores ativos, houve uma redução. Pensão por morte de aposentados, elevou um pouquinho. Então, a gente pode observar aqui que realmente a evolução do custo não sofreu diferenças tão significativas. Aquele resultado do custo, realmente ele reflete que a gente fez um ajuste de metodologia para trazer uma versão mais real para o nosso cálculo. Aqui a gente sintetizou a evolução do resultado do equilíbrio financeiro atuarial. Quando a gente fala equilíbrio financeiro atuarial, seria basicamente falar, nós estamos equilibrados? Nós temos dinheiro ou vamos ter dinheiro para pagar a aposentadoria de todos, de hoje até o futuro? Então, aqui a gente fez uma tabela demonstrando isso, chama atenção para o ano de 2017. Se o nosso custo previdenciário é de 3.355 bilhões de reais, nós temos um ativo hoje de 1.453 bilhões de reais e créditos a receber estimados em 171 milhões de reais, nós temos um déficit de 1.730 milhões de reais. Então, o Instituto é deficitário? Sim. Hoje é. Tá? Isso não significa que nós não temos recursos para o pagamento das aposentadorias no curto, médio prazo. Pelo contrário, né? Nós estamos recebendo recursos para pagamento da folha praticamente equilibrados. Mas se nós formos visualizar o longo prazo, até o último servidor que está aqui hoje a se aposentar, haveria um déficit. Tá? Então, isso é motivo de preocupação? Não, a princípio não, porque mensalmente o município e os entes fazem um repasse para o Instituto a título de equacionamento do déficit. Então, é um percentual que mensalmente a gente recebe para cobrir essa falta, vamos dizer, esse déficit atuarial. Tá? Então, nós estamos recebendo esse valor normalmente. Além disso, há previsão de uma reforma previdenciária, acho que todos já ouviram falar isso na TV, né? Então, essa reforma também contribuiria. E, enfim, há várias variáveis que também podem auxiliar a gente nessa questão. Rendimentos de investimentos, né? No ano passado, nós tivemos uma ótima performance dos investimentos, como eu vou detalhar.
recebimento desses empréstimos que a Prefeitura tem com o Instituto. Então, existem vários fatores que amenizam esse resultado, né? Mas é uma realidade hoje que nós temos que ter consciência disso, que há um déficit atuarial de R$ 1.730 milhões no ano de 2017. Essa é a evolução do plano de custeio. Então, o plano de custeio significa o seguinte: quais são os percentuais repassados para o IPREJUM nos últimos anos, né? No ano de 2017, como eu disse a vocês no início, o município repassa 13,33% sobre o salário do servidor. O servidor, somos nós, pagamos 11%, 1% de taxa de administração. Dá um custo normal de 25%. E esses 8,12%, esse custo especial, é justamente a cobertura do déficit que eu comentei com vocês. Tá? O município, no ano de 2017, os entes repassavam 8% sobre o salário de cada servidor para fazer a reposição daquele déficit. E no ano de 2018, já está repassando 9,19%. Então, nós temos uma tabela que está disponível na nossa legislação, que mostra quais são os percentuais que têm que ser repassados para que aquele déficit não vire um problema, para que ele seja coberto. Pode passar. Então, agora falando um pouco sobre a gestão de investimentos. Pode passar mais um. Nós temos dentro do Instituto, os servidores fazem análises dos investimentos, nós temos uma área bastante especializada nessa análise e gestão de investimentos. Então, nossos investimentos estão em renda fixa, renda variável, em fundos, né? E são vários fundos onde o Instituto aloca os seus recursos. O objetivo é realmente diversificar, né, para reduzir o risco nos investimentos. Então, essa tabela ela é mais demonstrativa, não vai dar para a gente um a um falar aqui. Porém, esses resultados vão estar no site e a gente pode dar mais informações, havendo qualquer dúvida. No nosso site, nós temos uma parte lá que chama APRs, onde qualquer munícipe consegue consultar aonde nós investimos, de onde nós resgatamos, o porquê, tudo está lá explicadinho. Então, aqui temos a posição no início do ano, no final do ano. Então, resumidamente, quando nós iniciamos o ano de 2017, nós tínhamos 1.266 milhões de patrimônio. Nós acabamos o ano com 1.453 milhões de patrimônio. Então, a nossa meta atuarial, ou seja, o nosso objetivo de rendimento era de 9,12% ao ano. E nós atingimos 13,43% ao ano. Então, nós superamos a nossa meta, nós conseguimos rentabilizar o patrimônio de uma forma bastante positiva no ano de 2017. Isso é bom porque é mais uma fonte de recurso que auxilia na cobertura daquele déficit atuarial. Agora nós vamos entrar numa parte sobre os órgãos colegiados. Então, rapidamente, nós temos o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos que compõem o IPREJUM. Então, a princípio, nós vamos falar do Conselho Deliberativo. Eu gostaria de convidar, então, o Alessandro para vir falar sobre as principais atividades do Conselho. Boa noite a todos os presentes. Eu já parabenizo por estarem aqui. Muito dinheiro envolvido, né? Eu escutava uns sussurros aí, nossa, quanto é muito dinheiro envolvido. E a gente não vê o interesse dos servidores, até das autoridades, com relação a esses valores. Nós temos aí, viram um número de servidores, essa casa era para estar cheia, concordam? Tá bom, mas não é para isso que eu vim aqui. Eu vim para dizer da atuação do Conselho Deliberativo no ano de 2017. Tá? O Conselho Deliberativo é o órgão máximo de deliberação dentro do Instituto de Previdência. E eu vou falar de algumas deliberações, algumas decisões, alguns assuntos que foram pautados no ano de 2017. Alguns conhecidos dos senhores, que circulou aí para os jornais e
redes sociais, etc. Outros nem tanto. Na questão administrativa, né, na parte da administração do Instituto, o Conselho atuou no que diz respeito à construção da sede. A nossa sede previa um auditório muito grande, para algo em torno de 200 pessoas, né, muito grande, e não era necessário. Isso foi para o Conselho Deliberativo e nós entendemos que isso teria que sair do projeto, reduziu bastante o custo do projeto. Também tinha lá uma previsão de um espelho d'água. O espelho d'água ele acaba gerando muito custo de manutenção no futuro. A gente entendeu que não deveria ter, retirou-se também o espelho d'água. Então essas deliberações aconteceram dentro do Conselho Deliberativo, decisões dos servidores que ali atuam. Indicação de CPA 20. Eu vou falar mais vezes aqui da importância da qualificação dos conselheiros. É de extrema importância. De novo, vou falar. Muito dinheiro envolvido. Não dá para o servidor que é conselheiro ser amador nisso. Não dá. E a gente vê com tristeza o amadorismo que muitos tratam o assunto. Então, foi indicado pela diretoria que os servidores buscassem fazer o curso, não a certificação, mas o curso do CPA 20. CPA, Certificação Profissional Ambima, Ambima Associação dos Bancos. Tá? Então, alguns conselheiros fizeram os cursos de CPA 10, CPA 20, CGR-PPS. Oxalá todos fizessem, né, tivessem essa qualificação, seria muito mais fácil de entender tudo isso que a Claudinha passou para a gente aqui. Um outro tema muito polêmico que a gente enfrentou no ano passado, e é função do Conselho, foi o referendo do presidente do Instituto. Aliás, o não referendo do presidente do Instituto. Teve uma indicação do prefeito e o Conselho rejeitou esse nome. É nossa função, é atribuição. Antes de eu subir aqui, alguém falou assim, vai lá para você ver como que é tomar porrada, né? Quando a gente assume um cargo com essa magnitude, a gente tem que estar preparado para receber porrada mesmo. E recebemos bastante quando rejeitamos o nome do indicado a presidente do Instituto, mas no final, graças a Deus, tudo se resolveu da melhor forma possível e hoje temos o João como nosso presidente. A indicação para os nomes que compõem a diretoria executiva do Instituto, né? Além de referendar o nome do presidente, é o Conselho Deliberativo que indica os nomes para o prefeito, que aí é ele quem aprova ou não. Perceberam a balança, o contrapeso? O prefeito indica o presidente do Instituto, nós, representando os servidores, aceitamos ou não, referendamos ou não. O prefeito, nós indicamos o diretor financeiro e o diretor de benefícios, e o prefeito aceita ou não esses nomes. Então, existe aí uma balança, um equilíbrio para que tudo siga correndo bem. Estou falando tudo isso para a gente perceber a importância do Conselho Deliberativo. Nas questões financeiras, aprovação da política de investimentos passa por nós. O presidente e os diretores, eles não chegam lá e fazem o que querem. Eles passam pela gente, passam pelo crivo do Conselho Deliberativo. E aí, lógico, também do Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos. Daí, de novo, eu vou dizer da importância da qualificação dos servidores que ali atuam como conselheiros. Como que a gente vai analisar ou fazer essa aprovação da política de investimentos se não conhecemos da matéria? Então, a importância, de novo, da qualificação. Também passou pelo Deliberativo o regulamento do credenciamento de instituições financeiras. Né? Quem é que pode e quem é que não pode gerir o nosso dinheiro. Mais uma vez, importante o conselheiro ter a qualificação para ter a mínima noção do que é isso. Aprovação do cálculo atuarial. Difícil, né? A Cláudia apresentou aqui os números, é difícil de entender isso. Né? É difícil. E passa pela gente, passa lá pelo Conselho Deliberativo. Aprovação das diretrizes para investimentos. Né? Temos que direcionar de forma correta para onde vai, onde não vai o investimento. A gente tem um apoio muito forte do Conselho Fiscal, nos ajudam muito, né? E a gente acaba aprovando ou não essas diretrizes.
Aconteceu também, nesse ano, o resgate de fundos de investimentos. Passou pela gente. A diretoria apresentou, o Conselho Fiscal aprovou, resgate de fundos, porque estava em risco, né, a imagem do nosso instituto, que é algo que a gente preza muito, a imagem do Instituto de Previdência do município de Jundiaí. Passou pelo Conselho Deliberativo e a gente entendeu que deveria resgatar aqueles fundos e assim foi feito. Aprovação da proposta de parcelamento. Todo mundo comentou, saiu no jornal, falou, etc, etc. Quando a matéria foi discutida no Conselho Deliberativo, a gente não vê a presença maciça dos servidores para ir lá saber o que de fato está acontecendo. Me preocupa hoje, a gente dá muita importância a informações que não são tão verdadeiras. E até jornais publicaram coisas que não eram verdade. Não eram verdade. E onde as coisas estavam acontecendo de verdade, que era a reunião do Conselho Deliberativo, uma reunião aberta, uma reunião pública, que qualquer um pode participar, as pessoas não comparecem. E depois publicam coisas que são inverdades. São as famosas fake news, né? É um assunto moderno, atual, para a gente prestar atenção, mas antes até de divulgar essas notícias. A aposentadoria especial dos guardas, também tão polêmica, né? Ainda está em discussão lá no Conselho Deliberativo. E por último, falei várias vezes aqui da importância da qualificação do servidor que está no Conselho Deliberativo. Por último, então, o GETOM. GETOM é uma forma da gente exigir essa qualificação do servidor, né, e cobrar dele de fato que ele faça cursos, que ele vá em congressos, traga relatórios, que ele mostre a que veio, faça CPA 10, CPA 20, se qualifique, porque, de novo, gente, não é brincadeira, não dá para ser amador nesse meio, não dá. Eu estou no conselho há 1 ano e meio e me assusta cada vez que eu vejo os números, que eu vejo a magnitude, o tamanho que é o Instituto de Previdência do município de Jundiaí. Estamos batendo agora, a Cláudia acho que não falou esse número ainda, mas em 1 bilhão e 700 milhões, é muito dinheiro, muito dinheiro. Acho que, sem medo de errar, é orçamento de cidade por aí, né? De municípios por aí. Então é muito dinheiro. Tá? Minha fala era nesse sentido, de mostrar a importância do Conselho Deliberativo, falar para aqueles que talvez estejam nos assistindo em algum lugar aí que são servidores, né, nesse universo de quase 10 mil servidores, entre ativos e inativos, que participem mais da vida do Instituto de Previdência do município de Jundiaí. Não dá para a gente imaginar que o Instituto é uma caixinha fechada que está guardada lá para o futuro. Não é. É hoje, é agora que a gente tem que participar. Enquanto se falava aqui do déficit atuarial, também eu escutei alguém sussurrar. Olha, temos que ver lá na frente, não é agora. É verdade. E o agora é hoje. Os atores que participam disso somos nós, né? Dizem que a vida é um grande teatro e nós somos os atores principais. Hoje eu sou conselheiro, amanhã eu não serei, mas hoje sou eu. Hoje o presidente é o João, né? Os diretores que aqui estão. Hoje somos nós, vereadores que estão aí para fiscalizar toda essa dinheirama. Hoje somos nós. Tá bom? Minha fala é nesse sentido. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Dando sequência, então, agora eu gostaria de convidar o Djair, que é o presidente do Conselho Fiscal. Ele vai falar um pouco sobre as atividades do Conselho Fiscal do ano também. Boa noite a todos. O Conselho Fiscal do Instituto, ele é formado por 6 membros efetivos e 6 membros suplentes. Nós temos 3 membros efetivos indicados pelo Conselho Deliberativo e 3 membros efetivos indicados pela administração. E a suplência também segue esse mesmo ritmo. 3 indicados pelo Conselho Deliberativo e 3 indicados pela administração. A função maior do Conselho Fiscal é fazer a segurança, é fazer a fiscalização das atividades da diretoria administrativa, dos conselhos, para que o Instituto tenha seu caminho
de normalidade, sem incorrer em muitos problemas, como ocorrem em alguns outros institutos que a gente tem notícias por esse Brasil afora. Então, a gente procura, junto com a diretoria, junto com o Conselho Deliberativo, fazer a fiscalização do nosso instituto quanto aos recursos que são aplicados, onde são aplicados, e tudo. O Conselho Fiscal, nesse ano de 2017, ele teve 12 reuniões ordinárias, que são realizadas mensalmente. E nós tivemos 2 reuniões extraordinárias, que são para quando aparecem alguns assuntos de ordem de urgência e o Conselho precisa dar a sua opinião, dar a sua valorização, dar o seu aval dentro daquelas situações emergenciais. Dentro das reuniões ordinárias, a gente cuida do dia a dia, que é as receitas que ocorrem do Instituto, os parcelamentos, todas as receitas e todas as despesas que são aplicadas e da situação dos investimentos, como estão se comportando os investimentos do Instituto. Então, isso tudo é para que a gente tenha sempre uma observância de como as coisas estão ocorrendo, se nós estamos dentro dos nossos parâmetros, se a nossa meta atuarial está sendo atingida, e isso muitas vezes não depende somente da administração, depende de uma série de fatores que o mercado nos proporciona. Então, muitas vezes, a gente que visualiza um pouco a área de investimento, a gente vê esse mês de junho que está ocorrendo com a Bolsa de Valores, que está, a gente vê diariamente a Bolsa caindo, e a gente fala assim, e onde que nós vamos parar? Não sei onde nós vamos parar. Podemos, nesse mês, não atingir a nossa meta, o mês que vem a gente atinge a meta. Então, isso tudo precisa ser fiscalizado. E esses funcionários que se prestam a fazer parte desses conselhos, ou por indicação do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, ou por indicação da Prefeitura, do Poder Executivo, precisam também, como disse o Alessandro, se capacitar. Então, a gente tem que fazer os nossos treinamentos, a gente tem que fazer a nossa capacitação, a gente tem que participar de eventos para que também a gente possa saber o que está ocorrendo fora do nosso município. Porque não é só o nosso município que tem esse instituto. Hoje nós temos por volta de 2.500 institutos no país, João. Né? Então, são muitos institutos. Alguns do porte do nosso, outros maiores que o nosso, outros menores que o nosso. Mas nós precisamos saber o que se passa nos outros locais para saber se o nosso direcionamento está correto. Então, dentro dessas reuniões ocorridas no ano de 2017, nós aprovamos o regimento do Conselho Fiscal, que o Instituto existe desde 1992, e até hoje o Conselho Fiscal não tinha um regimento interno. Coisa que você precisa também, não é só a legislação, você precisa ter o regimento interno para saber como que você vai se comportar dentro desse trabalho. Nós tivemos aprovação dos parcelamentos, como disse o Alessandro, que os 2 conselhos fazem esse tipo de avaliação e de análise. Então, todos os pedidos de parcelamento que a Prefeitura, o Poder Executivo vem fazendo para a diretoria é submetido aos conselhos, e o Conselho Fiscal também emite sua opinião, faz a sua análise da importância daquela situação, e a gente tem que avaliar não somente a avaliação do lado do Instituto, mas também precisa ver o lado da Prefeitura, porque muitas vezes não adianta a gente falar, não, eu não vou conceder o parcelamento, e você afoga a sua galinha dos ovos de ouro. Então, a gente precisa também avaliar esse tipo de situação, para saber o quanto é importante de um lado e do outro. A gente também aprovou, no começo do ano passado, uma autorização para que o Poder Executivo e os demais entes
deixassem de fazer a contribuição da taxa de administração pelo período de 1 ano, que, por motivos mais variados, acabou não sendo utilizado pelo Poder Executivo, e aí é o interesse deles ver se isso é interessante para eles no momento ou não. O Instituto hoje tem um valor de taxa de administração que permite deixar de receber pelo período de 1 ano essa taxa de administração, que não vai ser afetado de forma muito grande. Foi aprovado o relatório do cálculo atuarial, que é o cálculo que a Cláudia apresentou dos atuários. A aprovação das contas do ano de 2016, que foi realizada no ano passado. Foi feita a eleição o Conselho Fiscal tem um presidente, um vice-presidente e um secretário. Como a nossa vice-presidente, que no momento era a Anitta, e ela acabou indo para a diretoria, o cargo ficou vago, nós acabamos elegendo o Paulo Mamiak para ser o vice-presidente do Conselho. Foi feita, no correr do ano, a apresentação da nova diretoria, que era encabeçada pelo João, com a Anitta e com a Cláudia. A aprovação do reparcelamento dos débitos da Prefeitura, com a inclusão de novos valores, que eram de situações que vivenciavam, que é referente à complementação dos seletistas, que é um valor que desde 2004 vinha sendo questionado e agora que a Prefeitura acabou reconhecendo, né? E como eu disse primeiramente, o acompanhamento de todas as situações mensais do Instituto. Então, como disse o Alessandro, é importante que todos os membros dos conselhos e do comitê sejam especializados, sejam treinados, sejam educados, para que, quando esses assuntos vierem para serem discutidos nos conselhos, nós tenhamos condições de avaliar o que é interessante e o que não é interessante para o Instituto. Como disse o Alessandro, no ano passado nós tivemos um problema com uma indicação de uma pessoa para ser o presidente do Instituto, quando a Fabiane acabou se retirando, e nós sentimos que aquela pessoa, no nosso entendimento, não era a pessoa mais certa para aquele momento do Instituto. E houve várias discussões, várias reuniões, tudo, e acabou se entendendo que aquele nome devia ser rejeitado, e o Conselho Deliberativo, que tem essa competência, acabou rejeitando. E aí a administração entendeu de trazer o João, que já tinha sido presidente há algum tempo atrás, foi quem praticamente montou a estrutura do que nós temos hoje no Iprejum, e hoje, graças a Deus, a gente está com uma situação mais tranquila e mais calma, tanto na administração como pelos próprios funcionários do nosso Instituto. Agradeço a atenção. Boa noite. Bom, dando sequência, então, da apresentação, o terceiro órgão colegiado, então, seria o Comitê de Investimentos. Eu vou falar um pouquinho do comitê, porque o comitê é composto por 5 membros. Então, 2 membros, a gente chama de membros natos. É o diretor-presidente, que é o João, e o diretor financeiro, administrativo e financeiro, que sou eu. Então, nós compomos o Comitê de Investimentos juntamente com mais 3 servidores, sendo um indicado pelo Conselho Deliberativo, um indicado pelo Conselho Fiscal e um indicado pelo prefeito. Então, os membros hoje do Conselho Deliberativo é o Zé Luiz, que é da área de saúde, né? Não sei se todos conhecem, o Paulo Mamiak, que também é indicado do fiscal,
e o Fábio, os dois são da Secretaria de Finanças e eles compõem o comitê conosco. Então, sobre as atividades do comitê, eu vou falar de forma geral, não vou falar uma a uma das reuniões. No ano passado, nós tivemos 13 reuniões ordinárias no total. A partir do finalzinho do ano passado, de novembro, nós entendemos que o comitê tinha que se reunir mais do que uma vez por mês, 2 reuniões mensais. Então, a partir desse ano, a cada 15 dias, nós 5 estamos juntos lá no Instituto, juntamente com o Marcelo, o Maíro, os funcionários que são da área de investimentos, para fazer a análise dos fundos, análise da carteira, se os fundos estão enquadrados, se a rentabilidade está ok, se nós estamos adequados à resolução, à norma federal que nós temos que obedecer, se nós estamos respeitando a política de investimentos. Então, é uma série de análises que a gente faz para ver se a gente pode ficar investido naqueles fundos, se é o momento de resgatar, de mudar de estratégia. Então, todas as atas do comitê estão publicadas no nosso site. Se há uma decisão de investimento, de transferir o recurso de um fundo para outro, ali está sempre sendo justificado o porquê a gente faz esse movimento. Tá? Nenhum daqueles gestores é escolhido ao acaso, tudo é feito com bastante fundamentação. Então, eu convido a todos que tiverem interesse para dar uma olhadinha nesses documentos do comitê, que é bastante interessante toda essa análise dos investimentos. Inclusive, uma alteração que nós estamos fazendo agora na legislação, esse comitê era um comitê consultivo, ou seja, a decisão final cabia à diretoria, presidente e diretor administrativo financeiro. E nós entendemos por bem que esse conselho ele deve ser deliberativo, ou seja, é o comitê que tem que deliberar de aonde vai investir, aonde vai resgatar. Então, a partir agora dessa metade do mês de 2018, a gente já está implantando isso. Então, qualquer movimentação que é feita tem que ter primeiro o aval do comitê. Então, a gente se reúne, e, lógico, reiterando o que o Alessandro já falaram. Todos os membros do comitê são certificados em CPA 10 e agora, até por exigência do Progestão, como o João falou, nós temos que passar pela certificação no CPA 20. Então, é um desafio porque você vai tendo que estudar mais, vai tendo que se aprimorar mais. O João já tem essa certificação, eu vou fazer a prova na sexta. E assim, todos os outros membros, eles estão se dedicando, estão estudando para buscar essa qualificação realmente, para que a gente possa atuar no comitê de investimentos de forma segura, de forma consciente, para buscar os melhores resultados, né? Então, eu não vou entrar item a item, mas em cada reunião a gente deixa muito explícito por que está entrando em algum fundo, por que está saindo. Pode passar, Marcelo. Os membros nós já citamos. E agora falar um pouquinho das atividades institucionais do IPREJUM. Pode passar. Como que é a nossa estrutura interna hoje no IPREJUM? Nós temos 3 estagiários, 8 servidores efetivos que são concursados, né, do IPREJUM realmente, 4 servidores que são cedidos pelo município, né? Inclusive os 2 médicos que fazem a perícia médica do IPREJUM, que faz a análise, né, da auxílio-doença, enfim, dos benefícios, de alguns tipos de benefícios. 7 servidores em cargos de comissão, sendo os 3 membros da diretoria, que sou eu, o João e a Anitta, e mais 4 assessores, totalizando 7 cargos em comissão. Aqui são os principais treinamentos que ocorreram no ano passado, como são assuntos realmente que exigem sempre bastante atualização, a gente está intensificando essa participação dos servidores em treinamentos, nos congressos de previdência, né? Então, aqui os principais treinamentos que nós tivemos ano passado, em gestão de benefícios, contratação pública, o CPA 10, CPA 20, que, como o Alessandro falou, é para qualificar o servidor nessa área de investimentos, sobre política de investimentos, estratégia de alocação de ativos,
Departamento Pessoal, Compensação Previdenciária, AUDESP. Aqui a gestão, um pouquinho sobre a gestão financeira do IPREJUM. Como nós já falamos anteriormente, nós recebemos a taxa de administração da Prefeitura e temos que usar isso de forma eficiente para administrar o nosso instituto. No início de 2017, nós recebemos do município R$2.594.000, que somado com um saldo do ano anterior, totalizou R$2.886.000. De que forma nós utilizamos esse recurso? Eu detalhei mês a mês quais são os valores empenhados e logo à frente também por contratos. Então, além da folha de pagamento dos servidores, nós temos alguns contratos, seja eles de serviços de avaliação atuarial, que é um serviço fundamental para o Instituto conhecer qual é o seu passivo, o seu equilíbrio atuarial, serviço de consultoria de investimentos, auditoria de demonstrações contábeis. O Instituto tem hoje um auditor que faz toda a auditoria dos nossos lançamentos contábeis, os balanços passam por uma auditoria externa, de forma a trazer mais confiabilidade para aquelas demonstrações. Temos contratos com software de folha, software contábil, cartão alimentação dos servidores, software de acompanhamento de investimentos, locação de computadores nós tínhamos, não temos mais. Esse ano nós fizemos a aquisição dos computadores, agora são próprios, e os estagiários. Temos também, eu relacionei todas as despesas do IPREJUM, até a título de realmente transparência, né? Eu entendo que essa taxa de administração é um recurso previdenciário, é um dinheiro público que vem para o Instituto e nós precisamos administrar esse recurso de forma eficiente. Então, no nosso site eu tenho uma relação com todos os gastos que nós fizemos, administrativos, desde material de consumo, o açúcar, a participação no congresso. A gente procura dar bastante transparência de quais são os nossos gastos, aonde esse dinheiro está sendo investido. Deixa eu passar. Então, todos os processos estão detalhados, isso vai estar disponível no site também. Pode passar. E agora, falando um pouquinho sobre os controles internos. Então, como o Alessandro acho que destacou na apresentação dele, é muito dinheiro sob a administração do Instituto, né? Nós temos que ter ferramentas de controle que são exercidas pela diretoria, disponibilizadas aos conselheiros e também para facilitar para que qualquer servidor consiga acompanhar o que nós estamos fazendo. Então, algumas dessas ferramentas nós implantamos no SEI, que é um sistema aberto, todo o processo eletrônico de credenciamento de instituições financeiras. Então, se a gente quiser descobrir, mas por que investiu em tal asset, por exemplo, XP, Vinci, quem são essas empresas onde o Instituto aplica seus recursos? O credenciamento dessas instituições, os documentos que elas apresentam para mostrar que são aptas a receber o investimento do IPREJUM, está tudo em processo eletrônico, é possível dar vistas desses processos aos interessados, se for solicitado. Nós temos uma área de compliance, onde a gente analisa todo o histórico dessas instituições, seja processos federais, processos na justiça, até mesmo questões de imagem, risco de imagem, notícias na internet. A gente avalia para ver se há algum risco para o Instituto nesses investimentos. Orçamento de gestores. A gente não pode simplesmente chegar e pôr 100% do nosso capital em uma instituição. Nós temos orçamento para cada um deles e isso tudo é definido em uma política que está também publicada no site. Avaliação de investimentos por aderência de metas de rentabilidade.
Nós usamos um sistema de análise de investimentos e mensalmente a gente acompanha se o fundo está dando a rentabilidade que ele propôs, né? Senão nós temos que resgatar, remanejar aquele valor para outro fundo. Nós usamos o sistema de custódia qualificada. São poucos institutos que usam isso. Acho que, na verdade, hoje somos um dos únicos que utiliza. É um sistema onde todos os investimentos que o Instituto faz, nós não fazemos esse investimento direto com o banco, por exemplo, o Banco Bradesco. Nós temos um sistema de custódia, nessa custódia ficam registrados todos os ativos. Então, é uma forma a mais de controle. O nosso custodiante foi contratado por pregão no ano passado, é o Banco Itaú. Então, o Itaú, no caso, ele é o responsável por liquidar todos os nossos investimentos, registrar todas as cotas, títulos públicos, enfim, é um local a mais onde todo esse valor fica registrado. Então, temos também o nosso setor de controle interno para fazer avaliação, inclusive, de processos de concessão, todo tipo de processo é analisado. Aqui a gente detalhou um pouco melhor os cumprimentos de decisões judiciais. Lá no início eu comentei que nós tivemos uma despesa de R$195 mil no ano com cumprimento de decisões judiciais. Eu detalhei um pouco melhor aqui aonde que esses valores foram gastos, tem número de processos, se for o caso a gente pode disponibilizar maiores informações também. Na parte de conformidade, seria proposituras, projetos de lei onde o IPREJUM esteve envolvido. Então, teve 2 decretos legislativos aqui da Câmara, primeiro referendando a primeira diretoria, né, que era composta pela Fabiane, o Cláudio, a Angélica, que está até presente aqui com a gente, e logo em seguida, em julho, teve a nova diretoria, eu, a Anitta e o João. Tivemos na parte de legislação, uma lei até de iniciativa aqui da Câmara, do vereador Paulo Sérgio, que criou alguns critérios a mais para investimento dos recursos, né? Então, a partir dessa lei, passou a ser exigido que, para a gente escolher uma instituição, ela teria que ter pelo menos uma vez o patrimônio do IPREJUM, de forma a selecionar gestores que tivessem já um volume de recursos também suficiente. Opa, pode voltar um pouquinho? Isso. Outras leis, então a primeira seria a lei do vereador Paulo Sérgio, que foi aprovada aqui pela Câmara, a lei 8893, que autorizou o reparcelamento do débito da Prefeitura com o IPREJUM, a lei 8794, que ampliou o nosso prazo para iniciar e concluir a obra da construção da nossa sede, né? E a Lei 8793, que fez algumas mudanças dentro da diretoria do Instituto, até para adequar a nova simbologia que foi adotada pela Prefeitura também, fez algumas alterações de quantitativos de cargos. Pode passar. Canais de atendimento, quais são os canais que hoje nós temos para atender os servidores? Até 2017, a gente só tinha a ouvidoria da Prefeitura. Hoje, a gente já tem uma ouvidoria do Instituto, que foi criada esse ano também, através do 156, mas, vamos dizer, a maior parte do nosso atendimento é presencial, realmente. Ano passado, através de controles que nós temos, foram atendidos mais de 600 servidores. A gente tem uma agenda, a pessoa pode agendar horário, ser atendido presencialmente, atendimento em perícia, né, nos casos de avaliação de auxílio-doença, enfim. Então, além desses canais, né, o IPREJUM atende em média 150 segurados mensalmente, fazendo recadastramento. Todo servidor, o inativo, tem que fazer o recadastramento no mês do seu aniversário. Isso é feito pessoalmente lá no IPREJUM. A gente faz a entrega de olerites também, em alguns casos, além de estar disponibilizado no site. Então, esses são os principais canais de atendimento.
Mas sempre lembrando que, principalmente essa parte de benefícios, a Anitta, a Angélica, a equipe estão sempre lá no instituto. Às vezes a pessoa nem precisa agendar horário, chega lá, já é atendido. Então, essa é uma estatística, mas o número acaba sendo maior, porque a pessoa chega lá, acaba sendo atendida prontamente. Então, acho que sim. Sim. Atendimento por telefone também, Pedro. Todas as formas. É verdade. Então, basicamente é isso. Em nome, né, da diretoria, eu agradeço a presença de todos e deixo aberto se houver dúvidas, algum item que às vezes a gente passou mais rapidamente. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Sim. Não está ouvindo. Então, o Alessandro... isso, liga aí. Tem microfone aqui? Ah, legal. Melhor. Eu disse que nós estamos aqui por causa do Progestão. Eu participei no mês passado no Congresso Gaúcho de Institutos de Previdência, que na realidade era um congresso nacional. E lá foi dito que, dentre os inscritos no estado de São Paulo, quase 500 municípios, né, só tinha 4, na realidade, inscritos. E Jundiaí era um deles. É muito gostoso a gente chegar num ambiente daquele e saber que o nosso instituto está à frente. E ainda mais sabendo que está inscrito num programa como esse, que vai trazer uma qualidade enorme para o instituto. Aliás, tem mais coisa aí de nível nacional que eu não sei se o presidente vai querer falar, né? Bom, minha parte, então, eu gostaria novamente de agradecer. Se houver alguma dúvida, alguma coisa também que vocês queiram falar de perto com a gente, quiser ir lá, a gente abre algum relatório, enfim, estamos à disposição. É um prazer atendê-los. Tá ok? Obrigada, viu? Queria agradecer a Claudinha, coloquei ela na fria, né? Na verdade, é um pouquinho do que a gente combinou no dia da sabatina, que a gente faria o máximo possível para preparar a maior quantidade de servidores para estar assumindo posições dentro do Instituto, e essa apresentação da Claudinha demonstra que nós acertamos no jeito de estar colocando. Para quem quiser participar de qualquer tipo de atividade no IPREJUM, reunião do Comitê de Investimento, reunião do Conselho Deliberativo, reunião do Conselho Fiscal, a agenda anual está à disposição no site. Tá? Nós também nos colocamos à disposição da comissão que trata do assunto aqui, para qualquer apresentação, a qualquer momento, nós estaremos à disposição para poder estar presente aqui na Câmara e estar dando satisfação daquilo que nós fazemos. Aproveitar também o momento, nós já dentro dessas nossas novas obrigações, a Anitta vai fazer uma apresentação bem rápida para a gente do que é o nosso projeto de educação previdenciária, que inclusive pode ser feito aqui para os servidores da Câmara, tá? E aqui, se os vereadores entenderem que nós devemos montar qualquer tipo de apresentação, nós estamos à disposição. Por favor, Anitta. Pessoal, boa noite. Antes da gente estar falando sobre a programação de educação previdenciária, gostaria de dizer o seguinte. Já foi lembrado aqui sobre a indicação do João, né, para o nosso Instituto de Previdência. E eu me sinto um pouco responsável, né, João? Porque quando passamos por um problema de ter a necessidade de indicar um novo presidente
para o Instituto, eu fazia parte do conselho. E me vi muito à vontade para estar indicando o nome do João, porque tinha trabalhado com ele aproximadamente por 7 anos e pouco, na outra administração. Nós chegamos no IPREJUM em janeiro de 2003, o João ficou acho que até março de 2010, né, João? E eu tive a oportunidade de ver o estilo de trabalho do João, a seriedade, a competência, foi buscar a informação, foi buscar tudo que ele pôde de curso, de conhecimento, de CPA 10, de envolvimento principalmente nas questões financeiras do Instituto, e fez com que nós chegássemos, quando da saída dele, estávamos em segundo no estado de São Paulo e acho que em 6º ou 7º no Brasil em recursos. Então, me senti muito à vontade de indicar, de reforçar e, para não dizer, exigir o nome do João para que voltasse à frente do Instituto de Previdência e ficasse assim, muito tranquila e fazer com que os servidores possam ter essa tranquilidade de que a administração do Instituto na mão do João, agora com a Cláudia também à frente da diretoria administrativa financeira, eu acho que todos nós, servidores, podemos ficar, e inativos também, ficar tranquilos nessa questão. Bom, outra coisa que eu queria falar. Até agora vocês, senhores, né, e senhoras, não vocês, ouviram números, valores, cifras, muito dinheiro. E eu praticamente sou responsável por gastar uma boa parte de tudo isso aí. Por quê? O João e a Cláudia têm que administrar o recurso, têm que aplicar, têm que trazer resultado, certo? Por quê? Porque existe uma diretoria que se chama Diretoria de Concessão de Benefícios que vai gastar. E por que eu vou gastar? Né? Porque nós vamos conceder aposentadorias por idade, compulsória, invalidez, por tempo de contribuição, vamos conceder pensões, vamos conceder salário, maternidade e auxílio doença, e que não é pouco. Ultimamente nós estamos mantendo uma média de 20 a 25 auxílio doença por semana, é muita coisa. Uma média de 18 a 25 mais ou menos aposentadoria por mês, somando-se a isso algumas pensões e salário maternidade. Então, felizmente, né, ou felizmente, a minha diretoria é a que gasta, então por isso eles têm que estar sempre atento à questão financeira, porque senão a gente tem que ter um equilíbrio do que estamos gastando e do que estamos recebendo. Então, vamos lá? Esse programa de educação previdenciária, ele é uma das exigências agora do Progestão. E qual é o objetivo dele, né? Desenvolver essas ações de capacitação e qualificação com treinamento e formação específica para quem? Para servidores, para conselheiros, certo? Porque nós precisamos saber o que é o nosso Instituto de Previdência. Precisamos ter esse conhecimento, essa capacitação para entendermos melhor os mecanismos de funcionamento para qualquer concessão e entender, muitas vezes, o porquê é necessário algum sacrifício até da parte de nós mesmos, servidores públicos. Nós vamos abordar os seguintes temas: direito à previdência social. Eu costumo dizer o seguinte: quando um funcionário chega numa empresa, porque eu já trabalhei também em empresa em parte de concessão de benefícios na área social, numa empresa privada. Muitas vezes você acabava de contratar o funcionário, mas passava assim 15 dias, ele já procurava departamento de benefícios para saber quando ele ia ter direito a férias, quais eram os benefícios que a gente poderia conceder para ele, se a empresa emendava feriado e por aí vai. Sabe o que acontece no serviço público? Ele está ingressando no serviço público, ele nem começou a trabalhar, ele vem para a integração. Sabe qual é a primeira pergunta que ele faz quando eu chego? Viu, como que faz para aposentar no serviço público? Quais são as regras de aposentadoria no serviço público? Então,
Isso, às vezes, parece até que é uma angústia da pessoa, né? Ela está acabando de chegar, mas ela está preocupada com o lá na frente. E esse lá na frente, as pessoas, os servidores, os conselheiros, vão ter a oportunidade de saber quando a gente abordar o direito à previdência social, a gestão de ativos e passivos, não é? Preciso saber quanto nós temos aposentados, quanto nós temos na atividade, essa governança e o controle interno do Instituto de Previdência, a divulgação das informações relativas ao resultado da gestão do regime próprio de previdência social. É direito do servidor e da sociedade como um todo saber como anda a administração do IPREJUM. Ações relacionadas à melhoria de qualidade de vida do segurado. Nós precisamos estar atentos ao que está fazendo as secretarias afim, ou seja, RH, saúde, quais são as ações voltadas à saúde do trabalhador. Plano de ação de capacitação, formação básica em RPPS, né? Público-alvo, servidores do IPREJUM, dirigentes e conselheiros. Por quê? Quanto mais nós aprendermos através de cursos, de seminários e de palestras, mais nós vamos entender como gira o Instituto de Previdência e podemos ter certeza absoluta na hora de ser parado por qualquer servidor público e estarmos aptos a responder qualquer pergunta que eles, porventura, venham a nos fazer. Essas ações são participações em congressos previdenciários, treinamentos específicos e uma programação de certificação continuada. Vamos lá, plano de ação de capacitação. Qual é o público-alvo para essas ações de diálogo? Servidores públicos municipais, segurados e beneficiários. Segurados somos todos nós, né, que contribuímos com o Instituto de Previdência, que estamos como servidores ativos, beneficiários, aqueles que já estão gozando de algum benefício, aposentadoria ou pensão. Os gestores, muito importante que os gestores da administração como um todo, seria interessante que todos eles pudessem participar e entender realmente o que é um Instituto de Previdência, as suas ações, as suas obrigações e retorno que a gente pode dar ao servidor. Muitas vezes o servidor de alguma secretaria, ele chega à sua diretoria, ao seu colega de trabalho ou mesmo ao seu gestor, fazendo alguma colocação, alguma pergunta sobre o Instituto de Previdência, ninguém sabe responder. Então, é muito importante essa capacitação, não é? As ações, divulgação da cartilha. Em 2007, eu tinha um diretor-presidente no IPREJUM, onde eu já era diretora de benefícios, e ele me deu uma incumbência, que era o João Carlos Figueiredo, chegou para mim e falou assim, quero uma cartilha, se vira e você tem prazo para fazer. Acho que era 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim. E foi a nossa primeira cartilha, foi em 2007. Todo servidor recebeu a cartilha anexada no seu olerite naquele mês, que acho que foi, está fazendo aniversário, João, foi junho de 2007. E aí todo servidor teve a oportunidade de receber uma cartilha, e nessa cartilha a gente falava tudo sobre questões de aposentadoria. As coisas foram mudando, outras regras de concessão foram aparecendo. E o que aconteceu? Que nós precisamos reformular nossa cartilha. Novinha em folha, terminei a semana passada, já temos uma nova cartilha com muito mais informação. Ela já vai estar disponível no nosso site em breve. O atendimento individual ao segurado. Alguém aqui falou, a Cláudia falou do atendimento, o Pedro da Faculdade de Medicina falou que por telefone também. Viu, Pedro? Agora já está sendo via e-mail e WhatsApp. Eu e a Angélica recebemos questionamentos, perguntas.
Então, o nosso atendimento hoje, nós temos uma agenda, porque às vezes a pessoa liga e fala, olha, eu gostaria de estar aí, tal dia e tal hora. Anitta ou Angélica, vocês vão estar aí para poder atender? Sim, mas também, vindo lá, a gente nunca deixou ninguém sair sem atendimento. Estamos lá disponível o dia todo para atender o servidor que nos procura. Então, é pessoalmente, é através de uma agenda, é através de e-mail, é por telefone e ultimamente agora está sendo o WhatsApp também. Descobriram o meu telefone da Angélica e o pessoal já está mandando pergunta, normalmente sobre as regras de concessão de aposentadoria, e nós nunca deixamos ninguém sem uma resposta. Audiência anual de prestação de contas, acho que também vai acontecer. O programa pré-aposentadoria. O programa pré-aposentadoria, ele não é do Instituto de Previdência, ele não é do IPREJUM, ele é da Secretaria, como é que chama hoje, gente? UGA-GP, né? Unidade de Gestão de Administração de Pessoal, antigo Recursos Humanos. Eles desenvolveram um programa de pré-aposentadoria que é feito em vários meses, são várias palestras. Tem sobre saúde, tem sobre psicologia, tem sobre a parte financeira e tem um dia destinado ao Instituto de Previdência, aonde eu vou, passo algumas horas com as pessoas que estão fazendo esse curso. Normalmente são servidores que se inscrevem nesse curso porque já estão chegando perto da aposentadoria, estão há 3 anos, 2, 1 ano ou 6 meses da aposentadoria e procuram o curso. O que é que eles buscam e o que é que nós podemos fazer nesse dia? É estar passando para eles todas as formas de aposentadoria, cálculo, o que entra na aposentadoria, o que não entra, o que eu levo, o que eu não levo, o que é paridade, o que é integralidade, vou ter direito ao aumento, não vou ter direito ao aumento, como que funciona, como que eu recebo, eu tenho férias prêmio vencida, vou receber, não vou receber, férias vencida. Então, nessa pré-aposentadoria, nós passamos todas essas informações para eles. O programa de acompanhamento de beneficiários aposentados por motivo de doença ou invalidez. Nós temos a Magali, assistente social no Instituto de Previdência, e nós temos um trabalho de acompanhamento junto à perícia médica, que ela detectando já os afastamentos, principalmente nos casos de problema mental. Então, nós temos aí aposentadoria ou afastamento por problemas de depressão, pânico, bipolaridade e por aí vai, né? Então, esses casos requerem um acompanhamento mais específico da área social e a nossa assistente social, Magali, que tem feito esse acompanhamento com os servidores enquanto afastamento, indo na casa deles, tendo um acompanhamento social para reforçar para os nossos médicos peritos a real condição do nosso servidor afastado. Integração do servidor e seminários, eu acho que isso ainda nós vamos começar a desenvolver. Esse é um calendário para a realização dos seminários, o programa de educação previdenciária. Então, nós pensamos assim, já começando em agosto, porque com o João não se brinca, né? Falou, ele já começa, ele mete pressão na gente, tem que fazer, tem que acontecer e é para ontem. Aí juntou com a Claudinha que quer para ontem, está ficando difícil. Mas a gente vai tentando e essa é a programação, começando com a Câmara Municipal de Jundiaí. E aqui a gente pode colocar, então, os servidores do PROCON e da UGADES, que é a Unidade de Gestão de Desenvolvimento Social, que é a antiga SEMADES, de Integração Social, pela localidade, por estar perto. PROCON, porque é aqui na Câmara, a UGADES, porque também está aqui próximo. Em seguida já vem o DAI, depois ESEF. Ah, Pedro, você não vai estar lá? Vai ser em novembro. Você vai como convidado. Ah, então tá bom. Então o Pedro vai estar lá. Mas você vai estar lá em novembro, tá bom, Pedro? Daí a gente tem em dezembro a FUMAS.
Paço Municipal, a partir de janeiro de 2019, lá nós vamos ter que fazer algumas ações, porque são mil servidores. O Paço hoje está contando com uns 2.000 e poucos servidores. Vamos ter que estudar uma maneira de estar atendendo todo mundo. Depois vamos para sindicato, Guarda Municipal e Complexo Argos. Para quê? Para levar ao servidor. O servidor, ele tem o Instituto de Previdência como a célula principal, o núcleo da Previdência. Mas muitas vezes o servidor não consegue ir até o Instituto de Previdência, principalmente o pessoal que trabalha mais distante, em bairros deslocados, trabalhando o dia inteirinho. Como ele vai fazer para chegar até lá? Então, a proposta, inclusive, no Progestão é o IPREJUM chega até você. Então, a minha diretoria tem a obrigação de estar elaborando essas ações, estar levando até o servidor todas as questões relacionadas à concessão de benefícios. Eu acho que era isso, não é? Então, acho que é só isso. E a gente está à disposição lá no IPREJUM para qualquer coisa. Não, já deve começar o ano que vem. Tá, então eu vou dizer para você, vou responder as duas coisas. A construção da sede, João, acho que o ano que vem, né? E quando você diz como que a gente consegue, uma única palavra, Pedro, paixão. Paixão por aquilo que você faz. A Previdência é um bichinho, tá? Mas já vai conseguir, já vai construir, o ano que vem vai dar tudo certo. Mas vai ser acelerado. Fica tranquilo, mas lá a gente trabalha movido a paixão e pressão que o João Carlos Figueiredo põe. Mas a gente faz porque gosta, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom, nós estamos abertos a perguntas. O vereador Legabol vai fazer algumas perguntas. João, boa noite a todos aí. É o seguinte, é mais por uma questão da amizade que eu tenho por você. Eu fui uma pessoa que torceu muito quando da sua nomeação e a gente tem um laço de amizade forte. Por isso, é mais assim, muitas vezes que fica na dúvida, detalhes, que eu estava conversando com o Aldeci aqui, sobre dúvidas para quem não conhece do assunto, sabe? Então, eu acho que isso agrega valor em termos de transparência, esse troço todo. Eu vejo aqui que de 2003 a 2010 ficou uma pendência, uma dívida, né, de quase 130 milhões de reais. E no 2015, 2016, 52 milhões de reais. Né? Então, nós aqui na Câmara aprovamos um projeto que autorizou o pagamento dessa dívida, dessas duas dívidas, em parcelas, 200 parcelas, ao longo de 16 anos. Né? Então, são 646 mil em relativo à primeira parcela, a primeira montante de dívida, e 259 mil relacionados em
da segunda dívida do governo anterior. Como o IPREJUM foi criado em 92 no governo no PSDB, né? E essa dívida contraída de 2003 a 2010 é relacionado a esse governo, que seria a mesma bandeira atual, e os 52 milhões que é do governo do anterior governo. Então, eu queria saber o seguinte, esse tipo de dívida se faz de forma... Por que elas ocorrem? E como elas são, assim, solucionadas de uma forma que não vá interferir no que concerne ao funcionário realmente, entendeu? Porque nós sabemos que o nosso problema previdenciário hoje é uma esculhambação total, né? E está falido, o sistema previdenciário está falido, se não houver uma reforma, está falido. Então, é aquele negócio, o que eu vi que agora se criou um critério de compliance, que eu acho muito importante. Então, são duas perguntas bem básicas. O que aconteceu no governo anterior, que muito se divulgou, como falou, se foi má-fé, foi malversação, ou foi um jogo errado que fizeram e que comprometeu o Instituto? E, de 2003 a 2010, se contraiu essa dívida por quê? O compliance já existia lá. Então, eu acho que é importante dizer isso, porque atinge diretamente o pessoal que contribui, né? E também algumas coisas que eu vejo que me assustou muito é que da lâmina de 2016 para 2018, onde foi praticamente 800 milhões de reais que tem esse impacto, é um impacto de 23%, então é uma rearrumação de dinheiro absurda. E isso é de assustar, quem olha fica assustado, né? E a projeção atuarial, essa projeção atuarial que é feita, realmente ela impacta muito a quem está vendo. Então eu queria, rapidamente, João, só para a gente poder ter uma noção de que a sua gestão é uma gestão realmente que vai poder dar um horizonte para o IPREJUM, como todos os funcionários do IPREJUM imaginam que vai existir. Eu acredito nisso. Mas são essas coisas que ficam sempre, o pessoal lá meteu a mão, o pessoal... Esse tipo de coisa é que não se pode brincar com o dinheiro dos outros, né? Então, eu sempre sou dessa ideia. Então, eu gostaria mais só para ter esse ranço, tirar esse ranço um pouco, que muitas vezes faz parte do cochicho do dia a dia. Tá. Obrigado pelas perguntas. Então, eu vou dividir em duas partes. O IPREJUM tem 3 créditos diferentes, de origens diferentes em relação à prefeitura. Primeiro, é um empréstimo concedido para a prefeitura no ano de 2000, certo? Que é um parcelamento 05 de 2000. Naquela época era permitido que se fizesse o empréstimo. O Conselho do IPREJUM aprovou o empréstimo para que a prefeitura naquele ano pudesse fazer o pagamento do 13º e complementar as coisas. Foi uma crise que deu em todos os municípios, Jundiaí fez, Diadema fez, vários municípios fizeram esse empréstimo. Esse empréstimo está hoje sendo recebido por uma tabela price, que chama, tá? Os juros pagam antes, depois paga o principal, com correção acima da nossa meta atuarial. Então, o Instituto hoje ganha, tá? Em ter emprestado esse dinheiro. Não foi esse motivo, mas a gente recebe hoje mais do que a nossa meta atuarial. Então, ele é corrigido mais do que IPCA mais 6 ao ano. Então, não houve nenhum prejuízo em relação a esse recurso. Depois teve a emenda 20 da Constituição que proibiu que se fizesse isso. Então, naquele tempo, podia ser feito, foi feito e está sendo pago regularmente. A segunda questão da dívida é uma dívida do pagamento das complementações dos aposentados que o IPREJUM tem, que eram selitistas. Volta lá para 1992, o prefeito que instituiu o FUNBEJUM foi o Valmor, tá? E ele criou uma obrigação que poucos municípios têm, é que o servidor selitista teria como se fosse uma previdência complementar para ganhar igual o servidor estatutário. Isso acontece em pouquíssimos lugares no Brasil, certo?
Eles contribuíam com 5% apenas, tá, do seu salário, e o restante eles contribuíam para o INSS. E quando se criou esse benefício, que era para que todo mundo tivesse sentado no mesmo lugar, sendo tratado igualmente, quer dizer, na verdade era uma forma de tratar todos os servidores, CLTistas ou estatutários, da mesma forma, do ponto de vista previdenciário, foi isso que criou um grande déficit. Em 2010, tá, o Ministério, através de uma pessoa chamada Narlon, que hoje é o secretário da área, veio para Jundiaí e apontou que os recursos que tinham sido utilizados pelo IPREJUM, fruto inclusive da contribuição desses servidores CLTistas, deveriam ficar exclusivamente para o IPREJUM, e a Prefeitura teria que fazer esse aporte para o Instituto. Então, foi uma determinação do Ministério, do então Ministério da Previdência, tá? Isso ficou até 2014 em julgamento administrativo, terminou essa discussão, tá? E foi feito agora, no atual governo, que foi feita a pactuação desse parcelamento, tá? Em 200 parcelas. Por que para nós não tem problema receber em 200 parcelas? Porque ele é corrigido por IPCA mais 6, que é exatamente a meta atuarial que nós temos que conseguir no mercado financeiro para os nossos investimentos. Quer dizer, então está garantido que durante essas 200 parcelas o Instituto não tem nenhum prejuízo do ponto de vista financeiro e tem até uma segurança, tá, em receber essa contribuição. Esse parcelamento tá em fase de aprovação no Ministério, tá, porque ele demanda de um processo anterior, ao contrário do terceiro parcelamento que eu vou falar para vocês, que já está homologado. Não, mas está sendo... A Prefeitura já está pagando, embora não tenha ainda o documento final do Ministério, que na verdade é uma homologação administrativa, o que vale a lei que foi aprovada aqui no sobre o terceiro parcelamento, que é fruto do não pagamento das contribuições previdenciárias do ente, né, do Prefeitura, em 2015 e em 2016. Então, teve apropriação do dinheiro, alguém roubou o dinheiro, tirou o dinheiro do IPREJUM? Não. Simplesmente não pagou a obrigação previdenciária que o prefeito tem que fazer, pega lá o salário, o que foi descontado do salário do servidor foi pago, porque senão seria crime de apropriação indébita previdenciária, tá? Mas a contribuição que a Prefeitura deveria ter feito, ela não fez. Então, em 2015, criou-se um débito, fez-se o parcelamento. 2016, até o último mês, inclusive o 13º também não foi pago. Isso foi tudo juntado num único parcelamento novo agora, cuja autorização vocês na Câmara votaram, e ele também vem sendo pago, e esse já está homologado pelo Ministério da Previdência. Então, nesses 3 casos, tá, não dá para se dizer que houve desvio de recurso, porque o recurso veio para o IPREJUM, volta para o IPREJUM, tanto na questão do empréstimo. Na segunda, foi uma tomada de posição do Ministério da Previdência, então, que hoje não existe mais, em relação às verbas que o Instituto tinha e foi objeto, inclusive, de contribuição dos servidores CLTistas, tá? E esse terceiro foi o não pagamento, na época oportuna, das obrigações patronais. Então, não sei se eu respondo essa primeira questão desses parcelamentos. Sobre a questão do cálculo atuarial e os impactos que a gente verificou. Quando eu cheguei no IPREJUM, a primeira coisa que o Parimoski me falou, eu quero o valor real do custo. Tá? Eu não quero que se faça nenhuma maracutaia, eu não quero que se esconda nada, nós queremos que efetivamente o custo do servidor, através do seu benefício previdenciário, esteja bem delimitado para que a gente possa programar a cidade para mais tempo. Então, o impacto de 2016 para 2017, no cálculo atuarial, ele está muito mais ligado aos aumentos que foram dados do que a questão dos 2,9. Ele vai impactar, inclusive, nesse ano, que vocês vão ver na próxima apresentação do ano que vem, tá? E na lei que está chegando para vocês votarem nessa semana, o impacto aumentou, porque esses valores não eram contabilizados. O que significa? O cálculo atuarial levava em consideração única e exclusivamente uma variação patrimonial dos salários dos servidores de 1% ao ano.
tá? Tira a inflação. Então, um aumento real, então 1% ao ano. Acontece que o servidor, na sua carreira, se você contar os benefícios previstos na legislação para o plano de cargos e carreira, ele cada 2 anos sobe 5% a remuneração, depois ele tem os quinquênios, que vai subir mais 5%, depois ele tem a sexta parte, que vai acrescentar a sexta parte. Quer dizer, então há um planejamento de longo prazo, tá? Que isso dá um custo médio anual de 2,9 sobre o valor do salário. Então você tem que pegar o salário da pessoa que entra hoje, colocar 2,9 ao ano até a data que ela aposenta, depois calcular que esse valor vai ficar fixo até ela morrer, e até morrer o último beneficiário dela, trazer isso a valor presente, e esse é o valor que a gente deveria ter em caixa hoje. A diferença entre o que a gente tem e o que a gente deveria ter é chamado de déficit técnico. E esse déficit técnico a prefeitura paga através das contribuições, que esse ano é 9,19, e que vai ter uma tabela que vocês já têm na legislação, mas ela está sendo alterada agora. Então, durante os próximos 26 anos, tá, o Tesouro Municipal sozinho vai bancar essa diferença, tá? E aqui está demonstrada o que é. Então, a gente tem hoje, por exemplo, entre 2016, a gente teria que estar financiando em 27 anos, em 28 no caso, porque vai diminuindo, 1 bilhão 170, não precisa. E o 2017, na conta do atuarial, subiu para 1 bilhão 730 e vai subir mais, porque todo ano você vive mais, e se você vive mais, você vai receber mais tempo benefício e vai ter aumento de custo. Isso é normal para qualquer regime próprio, tá? E quando você pega esse valor e divide por 26 anos, você vai ver que proporcionalmente ao que se gasta com o servidor, ele fica compatível. A tabela que nós aprovamos nos 2 conselhos, ela vai sendo gradativa, ela vai aumentando de forma gradativa. Por que a gente aprovou uma tabela mais que tem um crescimento maior para os últimos anos do pagamento? Porque nós estamos próximos a ter uma reforma previdenciária. Então, o Fernando Henrique Cardoso fez reforma previdenciária, o Lula fez reforma previdenciária, a Dilma fez reforma previdenciária, e o próximo presidente terá que fazer uma reforma previdenciária. Em todas as reformas previdenciárias, o que foi feito? Mais tempo contribuindo, menos tempo recebendo o benefício. Isso faz com que a gente tenha mais tempo recebendo o dinheiro do servidor e do município, sem a obrigação de pagar. Então, a gente recebe, o servidor contribui com 11%, a prefeitura contribui com mais 20 alguma coisa, 33%, 34% sobre um salário, tá? E depois a gente paga 100%, número redondo. Esses 60 e poucos por cento nós temos que buscar nos investimentos, tá? É a rentabilidade dos investimentos que nos dá o direito de ter menos recurso agora, porque a gente vai fazer isso no longo do prazo, e tem sido feito, tá? Esse financiamento é que chama déficit técnico. O valor ele assusta. Quando você divide por 26 anos, tá, isso passa a ter um valor muito menor. Qual que é a conta que nós teremos que fazer? Então, eu não quero mais ter um servidor público estatutário, eu vou querer levá-lo para como se fosse um CLTista. Tá. O servidor CLTista contribui com 11% sobre o seu salário, o município paga 20% sobre a folha, inclusive hora extra, tudo, e depois ia ter que complementar. Então, o custo ficaria em torno de 8% a 10% maior do que o custo que a gente teria. Então, é vantajoso aos municípios ter regime próprio de previdência, principalmente se tratar com seriedade, tá? Então, a gente teria hoje mais recursos no mercado financeiro, tá? Teria. Nós conseguiríamos ter a mesma rentabilidade dos parcelamentos? Essa é uma incógnita. O que nós garantimos nos parcelamentos, e isso foi feito através da lei que os senhores aprovaram, é que todo parcelamento vai ter a rentabilidade mínima da nossa meta atuarial. Ele vai ser corrigido por IPCA mais 6% ao ano. Então, toda parcela vem com aumento para que a gente não tenha nenhum prejuízo. Então, o servidor não corre risco com esse volume. A cidade
não corre risco com esse volume, porque não vai ter que aumentar impostos ou desviar de áreas mais importantes, como saúde, educação, e transferir para pagamento do benefício. Até porque a lei de responsabilidade fiscal fixa um teto para pagamento, para despesas com o servidor. E se a gente chegar nesse teto, a prefeitura não pode mais contratar, não pode mais dar aumento, vai começar a dispensar funcionários, alguns lugares estão fazendo isso, nós ainda estamos bem longe dessa situação. Embora nos aproximamos nos últimos anos, porque isso é um critério meu, alguns aumentos que foram dados na folha aqui, certo? Foram desproporcionais ao que a cidade poderia crescer para custear. Então, o aumento da carga, da relação entre despesa de pessoal e orçamento, ele subiu quase 8 pontos. Isso é preocupante no longo prazo. Pois não, Pedro? Tá. O Pedro, da Faculdade de Medicina, nos pergunta o que o Tribunal de Contas fala sobre o que acontece em... Isso. As contas do Instituto, na verdade, elas são auditadas pelo Tribunal de Contas, assim como as contas do município. O que deve acontecer, tá? O que a gente já tem visto em outros municípios, a gente viu até no município vizinho de Várzea Paulista, é que o prefeito que não pagou, certo? Não fez a contribuição previdenciária, teve suas contas rejeitadas. Tá? Então, há uma penalização para o prefeito que não cumpriu sua obrigação, que provavelmente terá suas contas rejeitadas, e essa rejeição vem para depois homologação ou não da Câmara dos Vereadores. Isso é o que tem sido visto. Se o Instituto não tivesse tomado as providências para ir atrás desses recursos, com certeza nós também responderíamos pessoalmente com isso. Mas como todos esses valores foram objeto de parcelamento, tá? Na hora correta e estão sendo recebidos, então o Tribunal de Contas não está fazendo nenhum apontamento em relação ao IPREJUM. Sobre dívida, não. Eu quero aproveitar, enquanto me permita, enquanto o presidente se dirige à mesa para o encerramento, né, João? Pois não. Primeiro, parabenizá-los aí, João, na sua condução. Parabenizar vocês aí, as pessoas que nos deram uma aula, né? Fico aqui grato por conhecer um pouco mais, eu não tinha tido ainda a oportunidade, mas o que me chama a atenção realmente, e o Alessandro estava falando, é realmente o interesse das pessoas. Então, eu acho que a gente divide assim, uma porção pequena luta por todos. Mais uma porção pequena luta contra todos, exatamente com as mentiras, né, com as inverdades, e uma maioria que não se incomoda, não participa, né, não é proativo. Então, mas o que me chamou a atenção aqui também, presidente, a diferença de administração, até porque a administração anterior, de alguma forma, foi irresponsável quando não efetuou os pagamentos, que era a parte patronal, que era a parte da prefeitura. E o que me chama a atenção é o seguinte: a economia continua ainda em dificuldade, e qual é o milagre, ainda bem, dessa administração, que está honrando com os parcelamentos, pagando em dia o patronal, pagando em dia os funcionários, pagando o 13º de todos os funcionários do São Vicente que não receberam em 2016. Então aí a gente vê a diferença, e aqui eu aproveito para realmente cumprimentá-lo e cumprimentar toda a equipe pela maneira responsável e nós também participamos desse projeto de reconduzir de maneira correta, transparente e honesta. Era esse o registro, senhor presidente, que eu queria deixar aqui. Obrigado. Pois não. Só antes de passar a palavra, presidente, o Alessandro pediu para usar a palavra também.
Eu acho que a audiência é pública, né, e a gente pode utilizar para tornar os atos públicos. E eu queria deixar aqui os meus parabéns ao João. Para quem não sabe, tem um ditado que diz que quando você quer alguma coisa, pergunta para quem já tem muito o que fazer, né? E o João foi eleito, para quem não sabe, presidente da ABPEM, não é isso? A Associação Brasileira dos Institutos de Previdências Estaduais e Municipais, a partir de setembro, não é isso, João? Então, Jundiaí ganhando destaque no cenário nacional, mais uma vez, são mais de 2.500 instituições, né? Institutos. Então, os parabéns para o João, sucesso no trabalho e o que precisar, conte com a gente aqui em casa. Parabéns. Tá. Dá a palavra? Pois não precisa. Dá os parabéns, tá? Para você, a gente vê que foi bem transparente, juntamente com a Cláudia, qual que é o nome? Com a Anitta, a gente viu aí que foi, me diz, um portal de transparência. Então, isso aí que tem que ser a nossa política, né? Eu fico muito feliz por que é meu primeiro mandato. A gente está vendo aí que a gente está mudando o nosso país. E primeiro, começando com a mudança que nós estamos tendo aqui na nossa cidade, principalmente com vocês lá no Sinjum. Quero dar parabéns para você e para todo o pessoal de vocês aí da administração. Muito obrigado. Então, antes de passar a palavra ao presidente para encerramento, queria agradecer a presença de todos, as diretoras que fizeram a apresentação, o Alessandro e o Djair, aos servidores do IPREJUM aqui presentes, tá? O pessoal do sindicato também, que está aqui cuidando do dinheiro dos servidores, né? E agradecer especialmente à casa, presidente, que abriu aqui o espaço para que nós pudéssemos estar prestando contas da nossa gestão, tá? Gestão essa que é feita a muitas mãos. Muito obrigado. Também quero parabenizar o João, que é pessoa nossa, da nossa confiança, de todos aqui de Jundiaí, e parabenizar a todos que aqui estão, né? Parabéns para nós, que nós fomos interessados de estarmos juntos nessa noite, para que nós possamos saber do IPREJUM. Então, sabemos que é uma transparência, onde nós possamos buscar juntamente ao site e temos ali tudo. Mas numa noite igual hoje, nós estamos aqui reunidos, então isso não é pouca coisa, isso vale a pena estarmos aqui juntos, né? Muitos não fizeram questão de estar aqui, mas nós que aqui estamos de parabéns. E não tendo mais nenhum assunto nessa noite, com a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa audiência pública.